A filantropia tem como objetivo o amor à espécie humana e a tudo que diz respeito à humanidade, expresso na ajuda altruísta ao próximo. Ela é uma ação de benefício mútuo para todas as partes. As doações feitas a organizações humanitárias com o propósito de ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas são atos filantrópicos. Assim como também são atos filantrópicos o papel desempenhado pelas instituições de ensino filantrópicas, mantidas por entidades sem fins lucrativos, que desempenham atividades paralelas ou em conjunto com o Estado, sem ser remuneradas. No podcast Filantropia, Fazendo a Diferença e Inspirando o Futuro, discutiremos o papel e a importância da filantropia para a sociedade em todos os aspectos. E quem me acompanha nesse episódio é Custódio Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FONIF. Custódio, seja muito bem-vindo para a gente discutir um assunto tão sério para a sociedade, de fundamental importância para o nosso cotidiano. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que o assunto é realmente importante e estamos aqui para poder esclarecer e ajudar no conhecimento maior desse tema. E por que nós devemos falar sobre filantropia? Porque nós, desde os tempos mais remotos da humanidade, nós vivemos a filantropia. Graças à filantropia é que a humanidade conseguiu chegar até o estágio atual. Porque o termo filantropia vem do grego, muito antigo, porque filo é amigo e antropia é o ser humano, então é amigo da humanidade. Então é a forma daqueles que têm condições de ajudar aqueles que de alguma maneira estão enfrentando problemas, dificuldades, sejam elas quais forem, a qualquer tempo da humanidade. Falando para um leigo, Custódio, a diferença entre filantropia e caridade? Pronto, eu diria que caridade está dentro de filantropia. Filantropia é uma ideia mais ampla, mais profunda, mais abrangente desse amor ao próximo. A caridade é como se fosse alguma forma mais imediata de atender a uma necessidade ou a um necessitado. A filantropia é a solução dos problemas que fazem aquela necessidade. Quer dizer, a caridade é uma forma de resolver aquele problema naquele momento, mas a filantropia é a tentativa de resolver os problemas que geram as dificuldades da humanidade naquele tempo, tá certo? É uma forma mais ampla. De forma geral, eu posso dizer que a filantropia é uma coisa contínua e a caridade é algo mais específico? Eu concordo com isso, né? Os dois termos podem ser usados, mas eu quero voltar ao meu conceito, ao meu entendimento. Caridade está dentro da filantropia. O Brasil pode ser considerado um país filantrópico? Com certeza. Eu diria que quando nós enfrentamos qualquer emergência, há um espírito, há uma sensação de sobrevivência da humanidade quase que iminente, urgente, ajuda àquela comunidade que enfrenta problemas. Então, é muito natural, como nós tivemos recentemente no Rio Grande do Sul, houve uma grande mobilização de toda a sociedade no Brasil, porque todos, de alguma maneira, se sentiram como aqueles que viveram aquele problema terrível das enchentes. Então, há uma mobilização de solidariedade que estaria dentro uma das partes da filantropia. A filantropia é o amor ao próximo. Como nós desenvolvemos esse amor ao próximo, como nós demonstramos esse amor ao próximo, é por meio da caridade, por meio de ações de responsabilidade social, por meio de ajuda, por formas de amparar, de ajudar, de resolver, de socorrer. Essa é a filantropia. E uma instituição educacional filantrópica, o que ela tem que ter para ser uma instituição educacional filantrópica? Bom, primeiro, um aspecto muito importante das instituições filantrópicas é que elas não podem distribuir resultado. Elas não têm lucro, elas têm resultado, e esse resultado não pode ser distribuído entre os seus associados, seus acionistas, seus fundadores. Todos os recursos advindos da operação, eles são reinvestidos. Por exemplo, o Mackenzie é uma instituição de mais de 150 anos, há 150 anos que ela vem reinvestindo
todos os resultados advindos da sua operação. E a alta direção do Mackenzie também não é remunerada. Então, todas as instituições filantrópicas de educação, elas não distribuem resultado. Agora, as instituições de educação, elas têm como expertise, como vocação, como norma também, como lei, a atendimento em bolsas. As bolsas filantrópicas, quer dizer, é a forma da instituição filantrópica de educação fazer esse atendimento da sociedade, dando bolsas. Normalmente são instituições de elevadíssima qualidade, então a educação é dada de forma gratuita àqueles que precisam e não têm condições de pagar. Esta é a filantropia feita pelas instituições de educação. O senhor foi presidente do Mackenzie, correto? Como a sociedade enxerga uma instituição filantrópica? Quer dizer, você acha que ela entende o papel de uma instituição educacional filantrópica? Professor Vanderlei, eu diria o seguinte, que esse é o maior problema que nós enfrentamos. Nós estamos no Brasil desde o descobrimento do Brasil. No entanto, a sociedade não nos conhece, não entende, né? E principalmente muitas vezes vê com um olhar um pouco distorcido. Como é que pode uma instituição aparentar ser rica, não é? E ser filantrópica? É lógico, é por aquilo que eu disse, né? A instituição não distribui resultados. São instituições normalmente muito bem administradas. Bem administradas geram resultados e esses resultados são reinvestidos. Então, o caso do... Eu perdi a sua pergunta, por favor. Em relação a como a sociedade vê uma instituição educacional filantrópica. Tá, obrigado. Então, como a sociedade, o aluno bolsista que completa o seu curso no Mackenzie ou em qualquer outra instituição filantrópica, muitas vezes ele recebe a bolsa, conclui o curso e não sabe que foi dada a bolsa por ser uma instituição filantrópica. Então, eu me lembro muitas vezes, né, em algumas reuniões, que alguém fala assim, poxa, como é que o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, HCOR, com vidros espelhados, né, podem ser uma instituição filantrópica? Ora, o que nós queremos de uma instituição filantrópica? Você quer chegar numa instituição filantrópica que te atende pelo SUS, no momento que você está em dificuldade, você perdeu o emprego, você não tem um plano de saúde, você só tem um hospital filantrópico que vai poder te atender. Você quer ser atendido como? Com um jaleco ensanguentado, um cidadão com uma marreta na mão, etc. Ou você quer ser atendido por um hospital referencial? Então, hoje nós temos no Brasil as melhores instituições são instituições filantrópicas. Isso é uma grande conquista do Brasil. Os melhores hospitais de referência do Brasil, qualificados como de excelência no mundo, são hospitais filantrópicos. Então, quando você vai numa escola como o Mackenzie, que está no Brasil há 150 anos, né, que dá ensino de qualidade, que é nota 5 no MEC, e é uma instituição filantrópica, que dá uma bolsa, isso é um valor muito grande que muitas outras escolas não têm e não podem atender porque não tem a mesma qualidade. Isso me leva a outra pergunta. Essa questão, você citou hospital, né? É bastante interessante isso. De forma geral, a filantropia é para todos, ou seja, pode-se dizer que ela é democrática? Ela é democrática, mas tem que ter critérios. As instituições filantrópicas, por exemplo, de educação, que dão bolsas, elas são muito controladas, elas mesmas têm um autocontrole, uma autorregulamentação, mas por sua vez também tem que atender uma legislação. E tem que dar satisfação. E tem que dar satisfação, prestar contas, inclusive se é um setor que mais presta contas no Brasil, é o setor filantrópico. Ele presta conta para os 3 ministérios, Tribunal de Contas, Controladoria Geral, Receita Federal, somos auditados, né? Então nós prestamos contas, né? E, por exemplo, no caso da Bolsa de Estudo, tem que haver um critério. A pessoa tem que se enquadrar dentro da carência, dentro das dificuldades financeiras, para que nós possamos atender realmente quem precisa. Porque querer bolsa, muita gente quer. Às vezes ele quer uma bolsa porque para ele está difícil, mas ele não se enquadra na legislação sobre a carência, as condições de carência, salário de família, etc. e tal. Isso tem que ser muito rigoroso. Talvez falte uma divulgação um pouco mais clara em relação a isso, para a pessoa entender esse Professor processo. Vanderlei, eu acho que você
está tratando de um assunto que é um dos mais instigantes que nós temos. Nós estamos no Brasil desde o começo do Brasil. Nós representamos mais de 60% de todo o atendimento SUS do Brasil. Cirurgias de alta complexidade, nós vamos de 60% a 70%. Quer dizer, o Brasil não tem como existir sem as instituições filantrópicas, né? Na área de educação, nós damos quase 800 mil bolsas. Na área de assistência social, mais de 40% do atendimento de assistência social são instituições filantrópicas. É inimaginável o Brasil. No entanto, o povo, a população, não conhece. Por quê? Também tem que começar em cada instituição filantrópica. De alguma maneira, tem que dizer, olha, você está sendo atendido, você está tendo uma bolsa, porque nós somos uma instituição filantrópica e você está sendo beneficiado com isso. Né? Criar uma forma de que a sociedade nos conheça, esse é um grande desafio, porque a sociedade não nos conhece. E nós, com toda essa representatividade, né, nós somos um dos setores que mais emprega, né, 1.600.000 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Então, com toda essa representatividade, as pessoas nem sabem o que é uma instituição filantrópica, mas é um pouco uma responsabilidade de cada um de nós, né? Se você chegar numa instituição e perguntar, certamente a recepcionista não sabe, a telefonista não sabe, né? Dentro da própria instituição. Isso é o que mais acontece, né? Porque, sabe, professor Vanderlei, eu creio que desde o início as instituições não estão preocupadas em fazer propaganda delas mesmas. Elas têm como visão, como vocação, fazer o bem, ajudar as pessoas. Por uma questão de propósito. São instituições muitas vezes confessionais, religiosas, que têm por vocação fazer aquilo. Então, é natural. É natural. Por que eu preciso falar ou divulgar aquele bem que eu estou fazendo? Inclusive, em algumas instituições confessionais, isso até, vamos dizer, não seria bíblico, né? Quer dizer, eu estar pregoando, falando tudo que eu estou fazendo. Mas não, nós precisamos fazer isso. Qual foi o papel da filantropia nessa crise que nós tivemos da Covid-19? Então, Vanderlei, só para ter um exemplo, né? Muitos perderam seus empregos, houve uma grande dificuldade que nós vivenciamos e os hospitais, especialmente os filantrópicos, trabalharam 24 horas, né? Enfermeiros, médicos, hospitais, UTIs, né? Mas foram os hospitais filantrópicos. Foram os hospitais filantrópicos que atendem Santas Casas de Misericórdia, hospitais filantrópicos que se entregaram, se doaram para poder resolver esse problema da sociedade. E muitos deles, né, a lei determina que os hospitais filantrópicos têm que dar no mínimo 60% dos seus atendimentos pelo SUS. Mas eu tive o privilégio de trabalhar no grupo Santa Marcelina, certo? Nós dávamos o hospital de Itaquera 88% SUS. Quer dizer, por uma questão de visão, de propósito, nós dávamos muito mais do que a lei determina. E você imagina um hospital de 800 e poucos leitos, uma mega operação, centenas, milhares de pessoas são atendidas lá, nem tem ideia de que foram atendidas por um hospital filantrópico que salvou a vida. Então, durante a pandemia, foram os hospitais filantrópicos que salvaram o Brasil. Muitos perderam emprego, perderam seus planos de saúde e só tinham que recorrer aos hospitais filantrópicos. Perderam seus recursos, só poderiam estudar, seus filhos só poderiam estudar em universidades ou escolas filantrópicas. Muitos ficaram desamparados, então tiveram que recorrer para as instituições de assistência social. Isso é filantropia, é o exercício da filantropia por meio de instituições que acreditam nisso, têm isso como vocação. E como é que o FONIF trabalha? Como é que o FONIF organiza? Quem está ligado, quem está associado, não sei se a palavra correta é essa, ao FONIF? Então, nós temos as principais organizações representativas dos três setores. Na área de educação, as principais organizações de educação filantrópicas são associadas do FONIF. As principais
de saúde também são nossas associadas, assim como de assistência social. Nós representamos, porque nós defendemos os interesses do setor no Brasil, e nós temos mais de 27 mil instituições que, quer dizer, são mantidas, mais de 11 mil mantenedoras, que nós, de uma forma muito eficiente, nós estamos representando. Porque, Vanderlei, pelo fato de não entenderem ou de não compreenderem, ou muitas vezes por entenderem que nós somos isentos quando nós somos imunes tributariamente, né, estão sempre querendo tributar esse nosso setor. Então, nós somos imunes porque nós somos o braço do governo, porque nós fazemos aquilo que o governo não tem condições de fazer. Nós estamos em mais de 800 cidades onde só existe um hospital filantrópico. Naquela cidade atende toda uma região na área de saúde. Então, essa ação é um braço estendido do governo, é um braço direito do governo que o nosso setor representa. O que o FONIF vem fazendo, Custódio, para mudar isso? Ou seja, mostrar para a sociedade a importância da filantropia, não só como pessoa jurídica, mas também como pessoa física. Ou seja, você também pode atuar como pessoa física. Então, primeiro nós temos que procurar, nós fizemos uma pesquisa que mostra os chamados assim, contrapartida do setor filantrópico no Brasil. Nós somos imunes, isto é, nós não podemos ser tributados. No entanto, nós damos uma contrapartida em serviços, assistência social, saúde e educação. Pela pesquisa que nós fizemos, com base em dados dos 3 ministérios, não bastasse isso, inclusive da Receita Federal, não bastasse isso, nós temos uma auditoria externa que audita esses dados, e com base nesses dados nós demonstramos que para cada R$1 de imunidade, o setor devolve quase 10. Então, se fosse um investimento, você investiria 1 e receberia de volta 10. Então, é um setor que presta contas, é auditado e principalmente dá um grande retorno quantificadamente para a sociedade. Então, para cada R$1 de imunidade, o setor devolve R$10 em serviços de qualidade. E sem muitas vezes medir um grande trabalho que é feito, que é o trabalho voluntário. Muitas organizações religiosas, né, e mesmo o nosso querido Mackenzie, né, o Conselho Deliberativo não é remunerado, certo? Não recebe um centavo. Então, se nós formos quantificar todo o trabalho voluntário, certamente esses 10 para 1, talvez fosse aí 15 para 1 ou muito mais que isso. Quer dizer, é um setor que devolve para a sociedade muito mais do que as imunidades que nós recebemos. Vamos falar um pouquinho desse evento que vai ter sobre filantropia, né, que vai acontecer próximo. Queria que você explanasse um pouquinho. Então, quando a sua pergunta foi o que nós estamos fazendo para tentar dar uma visibilidade maior, alguns anos atrás, está instituído nacionalmente o Dia Nacional da Filantropia. O Canadá tem um Dia Nacional da Filantropia, os Estados Unidos tem um Dia Nacional da Filantropia, o México tem um Dia Nacional da Filantropia, a China tem um Dia da Caridade, né? Mas o Brasil não tinha um Dia Nacional da Filantropia. Isso para nós foi uma oportunidade para conseguir termos um Dia Nacional da Filantropia. Então, no dia 20 de outubro, é um dia oficial nacional da filantropia. Não este ano, geral. Todos os anos, durante os próximos 50 mil anos. Então, esse marco do Dia Nacional da Filantropia, o que nós gostaríamos, o que nós trabalhamos, é para que em outubro nós começamos a trabalhar para haver uma consciência maior de entendimento, de reconhecimento e principalmente das ações de filantropia que todos nós podemos fazer. Porque, Vanderlei, o que acontece é o seguinte, quando nós passamos nas ruas, muitas vezes dentro de um carro, com ar-condicionado, e nós vemos a miséria de famílias por N razões, não importa se ele é migrante, se ele não quer trabalhar, não importa, mas é inconvivível. Nós não temos condições de conviver numa sociedade onde eu tenho um lar,
Eu ando com um carro com ar-condicionado e nós temos pessoas vivendo numa situação miserável. É uma sociedade que naturalizou isso. Isso naturalizou, mas isso é um problema do governo, isso é um problema da prefeitura, isso é um problema do Estado, isso é um problema de todos nós. Então, o que nós, como sociedade, podemos fazer? Então, esse movimento é um dos movimentos que nós vamos fazer para criar, assim, uma experiência, um conhecimento maior. E quero fazer aí um complemento. Este Dia Nacional esse Filantropia na Cidade, ele, na verdade, professor, ele foi inspirado no Mackenzie, porque eu tive o privilégio, talvez de mais de 20 anos atrás, ter começado o Dia Mackenzie Voluntário. E foi uma experiência que deu muito certo. Então, usando essa expertise do Mackenzie, por isso que o Mackenzie está junto conosco nessa operação, porque ele já tem experiência. Então, o Dia Mackenzie Voluntário, que foi uma experiência de sucesso, nos dá a expertise para fazer o Filantropia na Cidade, que nós queremos, de alguma maneira, despertar nas cidades aquilo que já existe, muitos já fazem de alguma maneira, que é uma grande mobilização de filantropia, de voluntariado nas cidades, né? O nosso sonho é, quem sabe, um dia o Brasil inteiro, todas as cidades, no mês de outubro, no dia 20 de outubro, estejam compartilhando ações de responsabilidade social e de filantropia, e com isso nós mudarmos um pouco o mundo, porque só nós podemos fazer isso com essas iniciativas. Eu quero fazer um complemento muito importante nessa iniciativa que está FONIF, está a Mackenzie, nós também temos junto conosco o SEMESP. Então, o FONIF que defende a filantropia e as instituições filantrópicas. E no fim, ele está defendendo aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam não têm voz, eles não têm como se defender. Somos nós que os defendemos. Então, o FONIF, que representa o setor filantrópico, o Mackenzie, que já tem uma experiência de mais de 20 anos com o Dia Mackenzie Voluntário, uma experiência exitosa, com mais de 50 mil voluntários, 700 mil atendimentos antes da pandemia, e o SEMESP. O SEMESP é o maior sindicato patronal da América Latina. Nós temos mais de 700 universidades, instituições de ensino superior, que congregam o SEMESP. Então nós temos o maior instituição que congrega mais instituições de educação, o Mackenzie e o FONIF. Para quê? Para, nessa iniciativa do Filantropia na Cidade, a gente começar a despertar nas outras cidades a motivação para fazer a mesma coisa. Mais um complemento. Nós trabalhamos muito, a turma do Mackenzie, do SEMESP, do FONIF, para estabelecer uma governança. É um edital, como é que se organiza, tem um comitê de comunicação, um comitê jurídico, um comitê... Isso pode ser replicado em qualquer cidade no Brasil. E esta iniciativa também, Vanderlei, com isso eu concluo, né, nós decidimos fazer uma cidade pequena experimental. Então, nós vamos fazer na cidade de São Paulo, com 32 subprefeituras. Porque sonhar, né, a gente tem que sonhar grande. E nós sonhamos grande, porque nós queremos ver uma transformação do país e da sociedade. Por isso, começamos com as escolas e com as universidades, porque nós somos educadores, nós estamos educando essas crianças para a vida. Uma criança de educação básica, um aluno de ensino superior, ele pode ter a vida transformada com experiências de filantropia e de responsabilidade social, como nós queremos que aconteça. Filantropia, então, faz a diferença e inspira o futuro. É isso. Faz a diferença, inspira o futuro e também posso te garantir que as pessoas que se entregam nessas atitudes, elas são mais felizes e têm menos problemas na tentativa de ajudar os outros. Quer dizer, essa é a construção da sociedade que nós sonhamos, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, meu querido Mackenzie, né? E pela oportunidade que vocês estão dando para uma iniciativa assim que nós estamos começando e estamos sendo modestos nas expectativas, mas muito grandes no sonho de ver isso
transformando o Brasil. E quem sabe até um dia exportando aqui para a América Latina a experiência do Filantropia na Cidade em todas as cidades do Brasil. O Brasil terá mudado, especialmente na consciência e na cabeça das pessoas. Custódio, eu que agradeço. A ideia desse podcast é abrir, é discutir a filantropia também, com mais especificamente, posteriormente, né? Então a gente vai deixar esse espaço aqui aberto para que receber pessoas e também um aprendizado para a gente. Obrigado pelo bate-papo, acho que foi muito rico para todos nós. Muito obrigado.